Bom dia, igreja linda. Tava com saudade da igreja, né? Eu e o Léo tiramos alguns dias, mas é muito bom voltar. É maravilhoso viajar, mas a gente fica morrendo de saudade da igreja. E o Léo, para quem não sabe, ele está na China, mas ele está conectado, ele está nos assistindo aqui, eu tenho certeza, né? Acho que lá é bem tarde. E hoje ele me mandou uma mensagem na madrugada, né? Ele me mandou um vídeo que eles estavam ouvindo uns louvores em outra língua. E de repente eles começaram a procurar no lugar que eles estavam lá. E eles encontraram umas pessoas, um grupo de pessoas de Filipinas, né? Das Filipinas. E eles estavam ali adorando. Aí o Léo sentiu, né? De dar uma oferta para eles. E a pastora desse grupo deu uma oportunidade para ele dar uma palavra. Ele começou a dar uma palavra sobre não desistir. E ele fala que a pastora de repente começa a chorar. E ela falou assim, eu tinha acabado essa semana de dar um discipulado para eles sobre não desistir. Eu sei que é um tempo difícil, mas é muito lindo porque quando nós enxergamos, né? Eles estavam ali na China, num lugar que serve a outros deuses, que adora imagens, mas eles foram ousados e corajosos de entrar naquele lugar e de falar de Jesus. É muito lindo porque quando nós olhamos as igrejas perseguidas, quanto mais eles perseguem, quanto mais eles matam os cristãos, eles não diminuem, eles aumentam. A perseguição, ela gera crescimento. Eu creio que nós ainda não estamos vivendo um tempo de perseguição porque nós crescemos muito em número. A igreja brasileira, ela cresceu muito em tamanho. Mas uma igreja, quando ela cresce, e isso nós olhamos em Atos, nós olhamos os discípulos, os apóstolos, que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles aumentavam em números, em unção, em poder, em manifestações do reino de Deus. A ponto de Pedro, de alguns discípulos, quando eles passavam, a cidade falava, está chegando aqueles que viram o mundo de cabeça para baixo. Então eu creio que quando nós olhamos para o cenário que o Rio de Janeiro se encontra, um cenário de muita violência. Um cenário onde nós não estamos livres mais. Antigamente eram alguns lugares específicos. Hoje nós não temos mais segurança em nenhum lugar. Eu acredito que a igreja, ela não cresceu a ponto de estar cheia de unção, mas ela está inchada. Porque uma igreja, quando cresce, ela precisa mudar um bairro. Ela precisa modificar uma região, ela precisa transformar uma cidade. E quando Deus colocou esse projeto no coração do Léo, que é uma coisa ousada, que é uma coisa extravagante, mas Deus dá para aqueles que são corajosos. Para aqueles que não olham para as coisas momentâneas, mas para aqueles que olham aquilo que está por vir. E por isso que eu amo essa passagem que Deus acabou assim, Deus colocou no meu coração essa madrugada, que está em 2 Coríntios 4, diz que por isso não perdemos a coragem. E ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se dia para dia, de dia para dia. As aflições do momento presente, elas são leves, comparadas com a grande, eterna glória que elas nos preparam. As aflições que vão nos preparar um lugar, um cenário, para que possamos usufruir da promessa de Deus. E ele diz, não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. E eu creio que nós vamos encontrar muitas dificuldades durante essa obra. O primeiro obstáculo foi a falta de recursos. Mas o que é a falta de recursos diante da presença de um Deus todo-poderoso? Que está mandando, e eu tenho uma boa notícia para vocês, o Léo me falou isso ontem. Avisa a igreja que nós conseguimos pagar a próxima parcela. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós tivéssemos dinheiro para pagar todas as parcelas, não precisaríamos de Deus.
mas quando nós olhamos para aquilo que está por vir. E eu enxergo a cidade de Belém não como um lugar físico que vai ser lindo, vai ser um lugar realmente que nós vamos fazer com excelência para o Senhor. Mas eu vejo ali um lugar de cura, de restauração de vidas, de casamento. Um lugar onde o drogado, ele vai mudar a rota da tua vida, ele vai querer entrar naquele lugar. O homem que quer separar da esposa, ele vai mudar a rota da tua vida, ele vai entrar ali porque ele quer mais uma chance. O lugar onde as pessoas vão encontrar ali como a casa de cura, de salvação. Então que essa manhã você não perca a palavra, mas que você, como Marta e Maria, possa encontrar em Betânia um lugar que havia morte, sim, mas houve ressurreição. Betânia foi um lugar de ressurreição. Um lugar onde houve uma mulher que decidiu escolher a melhor parte. Diante de tantas distrações que nós vivemos nesse tempo, que você escolha hoje a melhor parte. Sentar aos pés de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, tamanha perseguição, tamanha aflição, mas eu quero dizer para você que não é fácil vestir a roupa que aponta o teu destino. E eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre vestes. Vestes que apontam o nosso destino. Porque essa semana eu estava pensando, eu adoro ver documentários, né? Sobre, não sou atleta não, é sobre esporte. Mas sobre pessoas que são resilientes. Pessoas que elas superam a dor, às vezes a fraqueza física, mas elas usam a mente para ir mais além. E é tão lindo porque às vezes nós olhamos uma pessoa que ela conseguiu alcançar tantas medalhas, que ela conseguiu alcançar uma posição tão alta na vida dela, às vezes um cargo, né, numa empresa, às vezes um atleta que conseguiu um corpo, que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu queria esse corpo, eu queria esse cargo, eu queria chegar onde ela chegou, mas ninguém sabe, às vezes, as vestes que ela teve que vestir, ao longo da sua caminhada, para chegar onde ela chegou. Porque quando nós conhecemos, às vezes, a profundo a história das pessoas, você fala assim, não, eu não suportaria passar por isso. Porque nós queremos de verdade aquilo que atrai os nossos olhos. Mas entenda, para Davi chegar ao ponto de ganhar a coroa, ele teve que vencer um Golias diante dele. Às vezes a gente olha para a vida da pessoa, mas a gente quer aquilo que ela conquistou, mas a gente não quer passar pelos caminhos que ela teve que percorrer, as coisas que ela teve que abrir mão para conquistar aquilo que ela conquistou. E eu quero dizer que ao longo dessa caminhada, a vida ela vai tentar vestir em você, muitas vezes, decepção, amargura, dor, medo, rejeição. Mas quando nós olhamos para homens da Bíblia como José, um homem que dentro da sua casa, ele foi invejado. Ele teve um sonho, só que nem todos enxergam o projeto. Porque quem não faz parte da promessa não consegue enxergar o projeto. E José era um projeto de Deus para aquela nação. José era um projeto de Deus para ele usar na promessa, para aquele tempo, para aquela nação. Mas as pessoas às vezes vão olhar e vão rejeitar, porque não conseguem ter a visão que você tem, não conseguem enxergar como você enxerga. Então ele foi invejado naquela casa, ele recebeu uma túnica do seu pai que apontava o seu futuro, o seu destino. Mas os seus irmãos não suportaram. Então José, o tempo todo tentaram colocar nele, para que ele saísse daquele lugar, dele acreditar que aquele sonho era para ele. Então muitas vezes a vida, ela vai tentar colocar em você uma capa, uma roupa de medo, de dor, para que você pare no primeiro obstáculo da sua vida. E você vai precisar encontrar com um poço. Você vai precisar, como José, encontrar com um cativeiro, com uma prisão. Mas foram esses lugares que Deus usa. São esses lugares que Deus usa para que a promessa seja gerada. Muitas vezes nós queremos o governo que José alcançou, mas não queremos passar pelo poço. Mas eu quero dizer que para nós chegarmos a esse degrau que Deus tem para nós, é necessário passar por degraus que muitas vezes vai exigir de nós tirar as vestes de dor,
de rejeição e colocar a veste de resiliência, de coragem, de fé, de obediência. Tem 2 semanas que eu fui buscar meu filho no curso de inglês. E ele me ligou, ele falou assim: mamãe, eu preciso falar com você. Ele me ligou na hora da saída. Eu preciso conversar uma coisa com você. Eu falei assim: meu filho, fala, para ele estar me ligando, né? Fala o que é. Aí ele falou assim: não, quando chegar, eu quero conversar com você. Quando chegar em casa, com você e com o papai. O pai não estava em casa, aí eu fui buscar, saí do trabalho. Fui buscar, ele saiu por volta de 7h40 da noite. Ele entrou no carro. Eu falei assim: meu filho, o que você quer conversar com a mamãe? Fala. Ele: mãe, sabe o que é? Eu não quero mais fazer o curso. Eu quero sair. Você quer sair do curso? Você vai se formar esse ano, meu filho. Mas eu não quero mais, mãe. Aí eu falei assim: aconteceu alguma coisa na sala de aula? Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito. Aí eu falei: meu filho, falaram alguma coisa que você se sentiu constrangido, exposto, envergonhado? Aí ele começou a chorar, não parava de chorar. Ele falou assim: aconteceu, mãe. Aí depois ele me contou que a professora, ele estava conversando com uma aluna, perguntando o que a professora tinha pedido para fazer naquele momento. Acho que era um trabalho que eles tinham que apresentar ali na hora. E ele não havia entendido. E a professora viu ele conversando e falou assim: então o João vai vir aqui na frente, vai explicar para toda a turma sobre o trabalho. Só que ele não tinha entendido o que era para fazer. Então ele se sentiu muito constrangido. Eu falei assim: então por causa disso, você quer largar o seu curso, que você está às portas para se formar. Meu amor, você está nesse curso desde os 4 anos de idade. Você tem 15. Deixa eu te falar. Eu não quero nunca que você desrespeite a professora. Mas o peso que a palavra dela tem está muito relacionada ao valor que ela tem para a tua vida. Ela não conhece a tua história. Ela não conhece o que você passou até chegar aqui. Ela não conhece as suas lutas, as suas dificuldades, que com 5 anos você teve que operar o cérebro. Deixa eu falar uma coisa, eu respeito muito ela, mas a fala dela não tem validade, porque ela não conhece a tua história. Ela não é capaz de fazer você você interromper um sonho, um curso, às portas de se formar. Você vai jogar todos os anos que você chegou até aqui por causa dela. Eu respeito ela, mas a palavra que tem valor para mim é a palavra da minha mãe, do meu marido, do meu Deus, da minha família, porque eles estão comigo e vão estar até o final. Meu filho, a palavra que importa para você é a palavra que Deus tem. O peso, o valor da palavra das pessoas está muito relacionado àquilo que elas são de importante na tua vida. Meu filho, você não vai parar. Porque sabe quantas vozes você vai encontrar ao longo da sua caminhada para que você pare, para que você desista do teu sonho? Muitas. Essa não é a primeira, essa não vai ser a última e vão vir piores. Mas essa voz vai fazer você se fortalecer e querer ir até o final. E assim é a nossa vida. Sabe quantas vozes José, quantas vozes Davi ouviu ao longo da sua caminhada? Muitas. Mas quanto mais nós somos perseguidos, mais nós somos desafiados, mais é gerado em nós a promessa de Deus. Deus usa ambientes que parecem ser inapropriados, inadequados, ambientes que parecem ser o fim. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que ela foi em Roma e ela foi ver aonde Paulo, né, a prisão aonde colocaram Paulo. E ela perguntou assim: mas por que a única prisão, né, a única prisão aqui, a de Paulo, ela é toda cercada, ela é toda fechada e as outras não? Porque Paulo, quando ele era preso, quem estava do seu lado se convertia. Então eles decidiram o seguinte: vamos cercar tudo. Os guardas só vão entregar a comida, jogar e vão embora. Mas até os guardas se convertiam. Porque essa é a igreja que eu acredito. Pessoas, elas não vão parar durante a perseguição,
mas elas vão fazer gerar dentro delas uma resiliência capaz de fazer elas prosseguirem até o alvo, até o final, até a promessa, porque você é o projeto que Deus não desistiu. Você é o projeto que Deus quer usar nessa promessa. Então por isso que vai custar muito vestir a roupa que aponta o teu destino. Custou muito para José sentar naquele governo. Custou a rejeição, a inveja, a traição, a ingratidão. Mas cabe a nós tirar a roupa que as pessoas tentam colocar em nós e que vai pesar, que vai fazer-nos... Em algum momento nós vamos nos paralisar. E aí vamos dar desculpa, porque eu falei, meu filho, você já pensou daqui a alguns anos, você vai precisar muito do inglês para as entrevistas de emprego, enfim... E o que foi roubado, você não pode chegar numa entrevista de emprego e falar assim, não, sabe o que é? Porque um dia a minha professora fez isso. Você não pode vestir a capa. Você não pode vestir a capa, sabe? Da autocomiseração. Nada justifica você parar no meio do caminho. Ninguém pode parar, porque aquele que te chama é uma voz muito mais audível do que os ruídos que tentam te paralisar. Então, de repente, você está passando por um cenário de perseguição, de dor, de medo, mas são esses cenários que nos preparam. E aí você pode falar, pastora, mas eu estou com esse problema durante tantos anos. Se o problema ainda não cessou, é porque Deus quer usar o problema para mudar você. Se seu casamento ainda não está transformado, é porque Deus quer usar esse problema para usar você. E por isso que às vezes, sabe, nós passamos por alguns desafios e não entendemos. Mas o tempo de Deus é tão poderoso. Às vezes nós acreditamos que o tempo está contra nós. Ei, Ele é o dono do tempo. O tempo sempre está a nosso favor. Às vezes a gente acha que está demorando, não está nada. Você já reparou que as coisas que nós damos mais valor são as coisas que levam mais tempo? Quando as coisas são fáceis na nossa vida, a gente não dá muito valor. Essa é a verdade. Mas você já viu o valor de um fruto durante todo o tempo do seu desenvolvimento, do seu crescimento? A gente tem que esperar. Eu não posso plantar uma semente hoje de uma maçã e querer colher amanhã. Leva tempo. Então, enquanto a promessa não chega, Deus vai estar gerando em você uma fortaleza para que você seja preparado para a colheita. Ninguém pode tirar antes do tempo uma fruta do pé, porque não vai conseguir saborear o seu realmente, a sua essência, porque ela precisa de um tempo. Uma mãe, quando está gerando um filho, ela não pode falar assim, eu quero tirar 1 mês, 2 meses antes. Não pode. Perde a promessa. Perde a promessa. Por isso que o tempo de Deus, muitas vezes, pode ser o poço que você está. Pode ser uma prisão, pode ser lugares que você fala assim, meu Deus, mas por que eu estou nesse lugar? Porque às vezes Deus usa lugares assim para falar com você. Não fuja de lugares que Deus te coloca para falar com você, para se encontrar com você. De repente, se você não estivesse passando por essa aflição, você não buscaria Deus como você está buscando hoje. E eu falo isso com propriedade, porque a minha primeira experiência com Deus foi no caos da minha vida, num momento tão devastador da minha família, que meu pai ficou doente, uma doença que na época ninguém sabia o que era. Mas aí eu fui buscar um Deus, não um Deus que a gente vê numa cruz pregado, não. Eu pude experimentar na ausência da presença, porque eu tinha um pai, mas ele não reconhecia a gente. Então eu tinha a ausência da presença dele. Mas eu pude experimentar a presença do Deus Pai. Ali eu pude experimentar o Deus Pai. Não um Deus que você tem que ir à igreja, rezar tantos, Ave Maria, isso, pagar penitência, não. Eu pude experimentar a presença de um Deus Pai na ausência da paternidade. Eu pude experimentar um Deus que eu nunca havia experimentado. E eu posso dizer que enquanto o meu corpo exterior estava morrendo,
o Senhor renovava o meu interior. E como fomos gerados, eu quero dizer que eu sou o que sou hoje, porque eu tive que viver aquela parte da minha história. Eu só cheguei até aqui e hoje eu consigo enxergar a vida de uma outra forma, porque aquele capítulo da minha história Deus não me poupou. E é muito interessante porque eu tenho uma mãe muito maravilhosa, e que ela fez a gente encarar o problema de frente. Então a gente teve que encarar o problema. 13, 14, 15 anos, dar banho no papai, cuidar do papai, encarar de frente, ter que estudar. A vida estava tudo muito maravilhosa, mas às vezes é necessário algumas perseguições, alguns desafios. Eu nunca tive problema financeiro na minha família, não. Mas Deus usou, Deus permitiu que essa enfermidade ela pudesse curar a nossa alma e não nos fazer perder de Deus. Eu não sei o que seria da minha vida se tudo continuasse tudo muito bem como estava antes, até nós nos encontrarmos no meio do deserto. Mas sabe a boa notícia? Deus está no deserto. Você ouve a voz de Deus no deserto. E aí aquilo me deu resiliência, nos deu força, nos deu coragem. E entender que era muito pequeno e enxergar só hoje, mas poder olhar para frente e dizer: Deus tem coisas maiores para nós. Às vezes a gente olha para um capítulo da nossa história e a gente fala assim: é o fim. Esse deserto é o fim. Não, não. O deserto é um lugar de passagem, aonde Deus usa para te tratar, para te restaurar, para te trazer para mais perto dele. E a roupagem que eu tenho hoje está muito relacionada àquilo que eu permiti viver lá atrás. Então não questione Deus, sabe? Mas permita você sentir a presença de Deus, às vezes na maior ausência da tua vida. Porque foi ali que eu experimentei a paternidade de Deus. Foi ali que eu vi um Deus que cura, um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que faz até viver, porque eu vi meu pai ressuscitando. E quando ele foi, eu não estava só mais. E é isso que eu quero que você entenda: você não está só. Às vezes a sua vida ela muda por completo de uma hora para outra. Às vezes Deus te tira de alguns ambientes para te preservar, para guardar o projeto. Às vezes Deus te tira de algumas amizades, de alguns cenários e te leva para o deserto para preservar você, porque Ele te ama. E quando eu olho para a vida de Moisés, um homem que chegou, ele é conhecido como um dos maiores líderes na história de Israel, o maior líder na história de Israel. Mas entenda que Moisés, para ele chegar a essa posição de líder, ele teve que nascer no meio da maior perseguição. Israel, o povo, né, eles estavam escravizados. Eu vou ler Êxodo, vou começar lendo aqui, Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela um menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. O menino chorava.
e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei seu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. A palavra de Deus é linda. Senhor, obrigada pela tua verdade, pela tua palavra. É muito lindo porque passaram-se séculos e mais séculos, e ela ainda é viva. Ela ainda entra no nosso coração, ela traz confronto, ela reorganiza a nossa rota, ela muda o nosso ser, meu Pai. Obrigada pela tua verdade, porque é nela que nós queremos caminhar. Em nome de Jesus, amém. Então, para vocês entenderem o cenário que Moisés havia nascido, era um tempo onde o faraó havia mandado matar todos os meninos. Na verdade, é interessante que no Êxodo 1:12, a Bíblia diz que: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram afligidos, mais o povo hebreu crescia, mais eles se multiplicavam. Então, as aflições, as perseguições, elas não vão matar você, mas ela vai fazer você crescer cada vez mais. E essa é a verdade que a palavra de Deus diz, a ponto que eles estavam incomodados com o tamanho, com o número dos hebreus. Então, o faraó, ele dá um decreto para que matasse todos os meninos. Então, no primeiro momento, era uma ordem das parteiras matarem os meninos, só que as parteiras não conseguiam fazer isso. Elas eram hebreias, então muitas não conseguiam matar os meninos. Então, eles vendo que ainda assim os meninos cresciam, ele deu uma ordem para que eles pegassem os meninos e jogassem no rio. Então, Moisés, ele nasce exatamente nesse cenário de perseguição. Havia um decreto de morte. Você imagina, ele já nasceu tendo um decreto estabelecido de morte. Mas é tão interessante porque quando o céu tem um decreto de vida e ele aponta dizendo: esse é o meu projeto, não há ninguém que possa matar aquilo que Deus gerou para trazer libertação. E eu quero dizer que você é um Moisés nesse tempo, levantado por Deus no meio de tanta perseguição, no meio de tanta maldade, para trazer libertação para tua casa, para tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho. O espírito de Moisés, ele precisa estar dentro de nós. Nós nascemos nesse tempo, nessa geração, diante de tantas perseguições. Nós precisamos nos levantar e entender que ninguém mata o projeto que Deus colocou no mundo. Então ele nasceu nesse cenário de aflição. Mas a sua mãe, por 3 meses, esconde o menino. E é interessante que às vezes a gente acha que a nossa vida não vai dar em nada, né? Tem momentos que você vê que está todo mundo fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, e a tua vida parece que não anda. Mas o que o Espírito falou ao meu coração é que parece que não vai dar em nada, mas é porque está crescendo para baixo. Enquanto está crescendo as raízes, ninguém vê, mas está fortalecendo. Está criando estrutura para aquilo que vai vir. Então ela conseguiu guardar. Como ela conseguiu guardar? Como ela conseguiu esconder? Porque é o céu que esconde. Como que ninguém tinha lembrado de Davi naquele primeiro momento que o profeta Samuel chega na tua casa? Porque ele estava escondido até o dia que Deus decide revelar. Ele não era nada até para os da sua casa, até o dia que Deus fala assim: o mundo agora pode ver. Então chegou o tempo, depois de 3 meses, a Bíblia conta que assim, não dava mais para esconder. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que não vai dar mais para esconder,
Porque o céu vai revelar. Deus vai revelar. As pessoas vão ver as coisas acontecendo na tua vida, porque foi Deus que prometeu, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E entenda bem, Moisés não era mais um menino. Moisés era a promessa de Deus para o teu povo. Deus havia prometido que enviaria um libertador. Deus havia ouvido o clamor. Deus havia visto a aflição do teu povo. Então, Moisés não era apenas um menino. Moisés era a resposta de Deus para uma nação que estava sendo perseguida. Eu quero dizer que você é a resposta de Deus na vida de alguém. Às vezes você é a resposta de Deus para uma amiga, para uma vizinha, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu trabalho. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Então, foi escondido. Até que uma hora não dava mais para esconder. E é muito interessante que a filha de Faraó, ela decide se banhar exatamente na hora que o cesto está passando no rio. Meu Deus do céu. É a providência do céu. Não foi por acaso. Deixa eu te falar, o palácio tinha um governo. O palácio tinha um rei. Mas eu quero dizer que há um rei que está acima de qualquer trono. Há um rei que é acima de qualquer poder, de qualquer autoridade. Há um rei que rege a tua vida, mas que rege os céus, rege a terra, debaixo da terra, os mares, e rege até mesmo Faraó. Por mais que ele não seja o Deus de Faraó, ele é um Deus todo-poderoso acima de tudo e de todos. Então ela desceu justamente para se banhar na hora que o menino está passando ali no cesto. E é muito interessante porque ela viu o cesto. As donzelas não viram. Ela viu o cesto. Deus vai fazer pessoas enxergarem você como nunca enxergaram. Sabe aquele lugar que você tanto sonha em trabalhar? Sabe aquela ligação que você deseja receber? O céu vai fazer a pessoa se lembrar. Sabe aquele encontro? Deus vai fazer a pessoa estar no mesmo lugar que você está, porque Deus faz essas coisas. Deus marca encontros no meio, às vezes, dos desencontros da nossa vida. Deus marca encontros. E ela desce para se banhar e ela manda pegar. É muito lindo porque quando ela abre, o menino estava chorando, ou seja, o projeto ainda estava vivo. Mesmo diante do decreto, mesmo no rio, mesmo de repente debaixo daquele sol, o projeto ainda estava vivo. Eu quero que você leve isso para a tua vida. Que parece que não vai dar em nada, era apenas um cesto. Às vezes você olha para o teu casamento, para as suas finanças, para alguma área da tua vida. Eu não sei o que hoje parece ser apenas um lugar que não vai dar em nada. Mas a Bíblia diz que quando ela tira a tampa, o projeto estava vivo. Você acha que morreu. Você acha que perdeu. Você acha que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que ainda está vivo. Só que só enxerga quem faz parte da promessa. Por que as outras donzelas não enxergaram como ela enxergou? Ela falou: esse é o menino. Esse é o menino. Porque ela fazia parte do projeto de Deus, do plano de Deus. Afinal, Moisés, ele seria um libertador. Então, para ele ter mente de libertador, ele não podia ser criado como escravo. Porque escravo não liberta escravo. Mas quem tem mente de governo pode libertar escravo. Então, Deus permite com que ele seja criado dentro do palácio. E a Bíblia diz que ele foi criado conhecendo toda a ciência, matemática, as lutas, tudo que ele poderia aprender. Ele foi instruído dentro do palácio, porque Deus tinha um plano. Então por isso que não reclame dos lugares que Deus está te colocando. Às vezes Moisés poderia ter falado assim: mas eu estou longe da minha família, longe do meu povo, longe da minha mãe. E é lindo porque a própria mãe amamentou, né? A própria mãe amamentou, a própria mãe nutriu, a própria mãe implantou os valores do Deus dela. No período que ela estava nutrindo ele fisicamente, ela nutria também espiritualmente. Por isso não duvide no poder da oração de uma mãe. Porque eu creio que aquele cesto que tinha betume, o betume que protegia para ele não afundar, são as orações
que nós fazemos pela nossa casa, para que o inferno não consiga destruir aquilo que Deus prometeu. O betume são as orações, foram as orações daquela mãe que não desistiu, que não colocou o filho dela para se afogar naquele rio, mas ela acreditava que o céu tinha um plano melhor. Então, quando ela pega, depois que ela amamentou, ele cresce no palácio. E ele recebe tudo que o palácio poderia dar para ele. Mas é lindo porque o Egito pôde ensinar muitas coisas para Moisés. Mas tem um momento em que ele entra numa luta e ele vai defender um egípcio. Ele vai defender um hebreu. E ele mata um egípcio. E ele foge para o deserto. Eu não vou entrar muito porque à noite eu quero falar sobre do palácio ao deserto. E é lindo porque ele foge para Midian. Aquilo dali não estava nos planos dele. Muitas vezes tem lugares, tem situações que você está vivendo que não está dentro dos seus planos. Não faz parte dos seus projetos, mas eu quero dizer, estava no plano de Deus. Porque o Egito, ele ensinou muitas coisas para ele. Mas o Egito não te ensina a ouvir a voz de Deus. O Egito não te ensina a obedecer, a ter comunhão com Deus. Então foi necessário Moisés ficar mais 40 anos naquele lugar, para que coisas do Egito pudessem sair dele. Às vezes você está dentro desse deserto porque Deus quer tirar um pouco do mundo que está dentro em você. E quer que você carregue mais dele, mais do céu e menos da terra. E ali ele foi levado, ele fugiu no momento de desespero, ele se encontrou naquele lugar. E às vezes a gente pede, Senhor, me tira do deserto. Não é te tirar do deserto, é que a tua presença não falte no meu deserto. Porque foi ali onde começou tudo na história, na vida de Moisés, o seu projeto. Então, depois de 80 anos, ele ficou 40 anos no palácio, 40 no deserto. 80 anos, aquilo que parecia ser o fim. Às vezes você olha para a tua vida, eu acho que é o fim. É um ponto final. Durante tanto tempo eu estou vivendo isso, mas eu quero dizer que Deus ainda não desistiu. E Ele nunca vai desistir. E Ele quer usar você na sua imperfeição. Ele chamou um homem que tinha matado um outro homem. Porque Deus usa da forma com que nós estamos. Mas quando nós entramos na tua presença, nós não permanecemos o mesmo. Deus não precisa de dons. Moisés viu maravilhas. Deus deu dons a Moisés. Ele viu coisas sobrenaturais acontecendo. Porque é Deus que dá. Você só precisa permanecer no lugar aonde o fogo da presença continua queimando. Você só precisa estar no lugar que o fogo da presença de Deus venha te consumir por inteiro e que só sobre dele e nada de você. Que a presença dele seja tão evidente na tua vida que por mais que você se sinta incapaz, você seja levada a obedecer, porque aquele que te chamou é poderoso para te usar da forma certa e na hora certa. Ali ele teve um encontro com o Eu Sou. O Eu Sou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, o Deus que havia feito coisas maravilhosas. Independente dos reinados, ele era o Deus, o Eu Sou, o ontem, o hoje, o eternamente. Olha para trás. Olha para aquilo que Deus já fez na tua vida. O problema é que a gente só consegue contemplar a ausência, mas começa a contemplar a presença de Deus, porque ela é suficiente para você. Os apóstolos, eles foram perseguidos, eles sabiam que eles iam morrer, mas eles olhavam para frente, eles viam a esperança que era Jesus. Por isso que eles não pararam. É muito pequeno você parar naquilo que está te afligindo, trazendo dor hoje. Ei, tira essa roupa. Vista a roupa que te prepara para o teu futuro. De coragem, de fé, de ousadia.
Outro dia eu estava falando com o João, eu falei, meu filho, você precisa estudar, vocês precisam estudar, se preparar. Nossa, quando eu fazia faculdade, a mamãe acordava, ainda estava clareando, eu ficava até 6 horas da noite estudando dentro de um quarto o dia inteiro. Mas mãe, não é cansativo, não é chato? É. Meu filho, eu trocava as saídas, eu trocava o namoro, eu trocava tudo para estudar fim de semana. Mas mãe, mas não é chato? Mas eu não olhava para aquilo que eu estava perdendo hoje. Eu olhava para aquilo que eu ia alcançar lá na frente. Meu filho, é muito pequeno você olhar para hoje, para aquilo que você está perdendo, que é o futebol, que é o videogame, que é as horas jogando. É pequeno. Grande é o que está por vir. Mas só alcança aquele lugar quem aprende a renunciar desde cedo. Se você não entende ainda o poder de uma renúncia, você nunca vai conquistar coisas grandes. Mas mãe, valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. A primeira coisa que valeu a pena é porque eu venci a preguiça. Eu venci que ninguém vai direcionar a minha vida. Eu sou capaz de dizer aquilo que eu quero fazer. Então eu abro mão de coisas que hoje para mim são muito importantes, para coisas que Deus tem para mim lá na frente. Então por isso que eu não via como peso. Você vê como peso porque você está olhando para hoje, para aquilo que está indo embora, para aquilo que você pode perder. Olha lá na frente. Então não olha para as aflições hoje, olha para aquilo que Deus está te levando. Quando a gente olha uma uva sendo esmagada, você pode olhar assim, tadinha, é o fim dela. Não, é ali que tudo vai começar, para que seja extraído o melhor suco. O problema é que a gente olha para aquilo que, está indo embora, está se perdendo, mas aquilo está sendo gerado em nós. E o óleo da unção que está sendo gerado na pressão, aqueles que resistem a uma perseguição, a uma traição, a uma aflição. Deixa eu falar, igreja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado nem penetrou no coração do homem, porque a nossa mente é muito pequena. Vocês não conseguem ainda imaginar aquilo que Deus tem preparado para você, igreja. Fica de pé, que se levante os Moisés dessa geração, levantados no meio da perseguição. Você não nasceu na geração errada, você não está no lugar errado. O eu sou está te chamando essa manhã. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que fez maravilhas, independente dos reinos, independente das perseguições, é o Deus em que cumpriu a promessa na vida de todos esses homens. E é o Deus que não falha e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Você é um projeto escolhido por Deus para fazer parte de uma grande promessa. Nós somos os libertadores de Deus nessa geração. O povo clama como clamava naquele tempo. O povo passava por aflições e hoje o povo passa por aflições. Tantas potestades, miséria, perseguição, abusos sexuais, pedofilia, abuso com as nossas crianças. E cadê os libertadores? Cadê aqueles que vão incomodar o inferno? Cadê aquele que, independente dos ambientes que eles se encontram, eles vão ser como Paulo, pessoas vão se converter. Senhor, nós não queremos ser uma igreja inchada, mas queremos ser uma igreja que se converte, Senhor, todos os dias, que muda seus valores, as suas convicções, que muda a rota da tua vida, que abre mão do seu eu, meu Pai, que abre mão das suas verdades para viver a essência do Evangelho, meu Pai. Obrigada por essa manhã. O eu sou está aqui. Assim como aquela sarça, ela não era consumida, mas ela chamou a atenção de Moisés. Nós queremos que o fogo do Espírito Santo chame a nossa atenção e nós venhamos a parar tudo para olhar para a presença de Deus e entender que ela é suficiente. Moisés estava no meio do deserto, mas ele foi totalmente voltado a olhar para aquela sarça que estava ali queimando, mas ela não era consumida, Senhor. Nós queremos voltar a olhar para as coisas do reino, para as coisas que realmente importam, Senhor. Tantas vezes somos distraídos, Senhor, com as coisas do mundo, com as coisas tão pequenas, com alguns sentimentos que tentam
roubar o propósito que Deus tem para nós, mas que nós possamos olhar para o alvo que é Cristo, olhar para coisas maiores que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos nos apaixonar de novo por Ti, Senhor. Queremos nos apaixonar de novo por Ti. Queremos nos render diante da Tua presença. Eu não quero ser uma igreja inchada, mas eu quero ser uma igreja que transforma. Uma igreja que é transformada, que gera transformação na vida de outras pessoas, meu Pai. A cidade de Belém é logo ali. É um lugar onde as pessoas vão parar, não pela beleza física, porque isso vai ficar na terra, mas elas vão parar pelos prodígios e maravilhas que vão acontecer naquele lugar, pelas vidas que serão salvas, pelas vidas que serão restauradas, pelas vidas, Senhor, que se renderão a Ti, meu Pai. Oh, meu Pai, eu não sei como você chegou aqui essa manhã, mas de repente você se encontra no meio de uma perseguição. De repente um projeto que você tem está nascendo no meio de uma perseguição, de uma dor. Eu quero orar por você, venha aqui na frente. Mas não venha diante de mim, mas venha diante da sarça que está queimando, da presença do fogo do Espírito Santo na tua vida. Fala: Senhor, eu quero queimar. Eu quero que o Espírito Santo de Deus venha queimar e venha me diminuir cada vez mais, para que o teu fogo venha me consumir, meu Pai, e a tua presença seja real na minha vida, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, você que quer mais Jesus. Você que está vivendo uma vida morna, você que está vivendo uma vida só de frequentador de igreja, mas que não está sendo incendiado, que você não está sendo provocador, transformador de ambiente por onde passa. Moisés estava no meio do deserto, mas depois daquele encontro ele ganhou autoridade, um poder e uma unção para ir até Faraó, com a autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade que a igreja precisa, Senhor. Essa unção que eu quero todos os dias da minha vida. Essa glória, esse poder. Oh, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usada como libertador de vidas que estão no cativeiro. Pessoas que estão sem esperança, aprisionadas nas drogas, nos vícios. Que eu seja uma resposta, que eu seja uma voz. Em nome de Jesus. Se você quer ser uma voz do Senhor nessa geração, vem aqui na frente. Nós vamos louvar o Senhor e eu quero que você esteja diante da presença do Senhor, clamando pelo Deus, pelo eu sou. Acenda o fogo, Senhor. De todos os lugares nós escolhemos a tua presença. Igreja, que vai fazer com que nós venhamos a suportar os dias maus. Não são os recursos, não é a casa linda que você tem, não é o carro que você tem, não é o seu cargo na empresa, não são as suas finanças, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. Moisés chega diante daquela sarça ardente que era a presença, o fogo do Espírito Santo de Deus. Um homem que havia matado e foi para ali, em Midian, como um recurso para fugir. Mas Deus permitiu aquele deserto. Deus criou cenários para que levasse ele para o deserto, porque ali ele teve um encontro com a presença de Deus, com a manifestação do Espírito Santo de Deus, e ali o Senhor o preparou de uma forma que palácio nenhum poderia preparar. Ele foi cheio, ele ganhou uma medida a mais. O Senhor liberou dons sobre a vida dele. Ele não foi diante de Faraó com armas, não, com alguma coisa que a terra pudesse dar. Porque se prepare para ambientes que Deus vai te levar, que a única veste que você precisa é do fogo da presença de Deus. As pessoas vão olhar para você, elas não vão ficar encantadas com a tua beleza, com o teu cargo, com a tua forma de falar, mas com o fogo que sai de você. Os discípulos só conseguiram ir até o final
porque eles eram cheios do fogo de Deus. Que nesses dias nós possamos pedir mais do céu e menos da terra, porque só vai suportar a perseguição aqueles que tiverem uma medida extra. Lembra das virgens, das noivas do azeite? Só vai suportar quem tiver uma medida extra do céu, uma medida extra de azeite. Que você não seja uma igreja inchada, mas que você seja uma igreja relevante. Que no cenário que você está, você possa florescer e impactar a vida de outras pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe e que uma nova medida seja derramada a cada dia na nossa vida, porque é disso que nós precisamos para aquilo que nós vamos enfrentar. Davi não precisou de arma, de escudo, de nada, somente da presença de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós despedimos como igreja, mas nunca da Tua presença. Guarda a nossa família, guarde a nossa casa, que possamos ser igreja não só aqui dentro, mas lá fora. Que o fogo que nos faz queimar aqui venha nos fazer suportar o dia mau e nos fazer permanecer de pé de todas as ciladas e investidas do inimigo. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de sedução, todo espírito que tenta destruir os casamentos, todo espírito de sedução sobre a vida dos homens e das mulheres, que nós possamos olhar para aquilo de verdade que tem valor e não para aquilo que é passageiro. Em nome de Jesus, amém. Espero vocês às 7 horas da noite. Amém.